Muito boa noite. Ponto e contraponto. Em discussão, a economia de Santa Catarina, absolutamente diferenciada, fora da curva em relação aos demais estados brasileiros. Costuma-se dizer que Santa Catarina é o último a entrar na crise e o primeiro a sair dela. Nossos convidados, José Antônio Farezena, presidente do Sindifisco de Santa Catarina, e também o empreendedor, empresário, consultor, Jonas Tilp. Vamos falar sobre Santa Catarina. Temos motivos para otimismo? É o tema de hoje. José Antônio Farezena, popularmente conhecido no ambiente do fisco catarinense como Zeca, não é isso? Isso. Mas não é Catarina, é gaúcho, de... Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Já há quanto tempo Santa Catarina? Desde 2010. Mas quando chegou pelo norte do estado. Por Joinville. Aí teve uma convivência com o Jonas. Com o Jonas, lá de Joinville. E depois vim para Floripa em 2016 para trabalhar no governo do estado. Já ocupava o cargo de auditor fiscal desde 2010. E aí fui para uma função na Secretaria da Fazenda, no gabinete do secretário. Na equipe memorável de Antônio Marcos Gavazzoni. Isso aí. Muito bem. Jonas, e aí? Deixa eu começar contigo. Temos motivo para estarmos otimistas, nós catarinenses, apesar da pandemia, que já está perdendo consistência, bem verdade, mas os reflexos estão aí. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer poder estar aqui com você hoje, dividindo esse ambiente, né? Com o Zeca aqui, que a gente já se conhece de algum tempo, já trouxemos alguns negócios para o estado, né, Zeca? Em outras épocas. Sem dúvida nenhuma, o estado de Santa Catarina é um estado que se diferencia dos demais. Apesar de a gente ter um território pequeno, né, a gente tem um povo que, como você mesmo colocou, a gente age de uma forma proativa e a gente reage muito mais rápido às coisas que vêm querendo modificar o nosso cenário. E é um estado com uma economia diversificada, essencialmente exportador, pequenas e médias propriedades e também rurais, não só empresariais, né? Isso tudo ajuda, né? Sem dúvida. E quando a gente olha assim a quantidade de micro e pequenas empresas que estão no estado, a partir do momento que elas também puderam receber o pequeno crédito do Pronamp, né? Quando a gente, de repente, deixou de botar só nos grandes e botou nos pequenos, Exato. Olha como a nossa economia ficou forte. E geração de emprego, né? Renda, né? Exato. E, de novo, o Brasil é um país continental. E o estado de Santa Catarina praticamente é um país dentro do nosso país. E a colonização ajuda, né? Europeia, açoriana, italiana, alemã, né? A nossa mistura foi uma mistura muito, muito certa, né? Exato. Ela contribuiu principalmente por valores de família, né? Certo. Acho que os valores de família nos precedem, a educação ela nos leva um pouco mais adiante e, obviamente, um povo que tem valor de família, que tem educação, ele tem uma reação rápida. Ele vai atrás, ele briga, ele promove resultados. E é o que a gente está vivendo agora num pós-pandemia, né? Seria particularmente, Cláudia, eu convivo em outros estados também, certo. A gente vê realidades muito diferentes e a gente vê um estado de Santa Catarina muito forte agora, no momento em que outros estados estão juntando, né? Batendo cabeça, né? Batendo cabeça. É por aí, Farezena? Concordo integralmente com o Jonas. O povo catarinense é diferente. Empreendedor, reage rápido a novas circunstâncias. A pandemia foi um aprendizado para todos, mas mesmo assim, Santa Catarina, mesmo nunca tendo lidado, é o primeiro estado a sair. E eu digo sempre também que é um povo que pensa no longo prazo. Esse é o ponto que eu entendo ser o mais crucial em todos os debates, até inclusive de serviço público ou do empreendedor, do empreendedorismo, é pensar no longo prazo. É não se assustar com o curto prazo e pensar no longo prazo. E também uma mão de obra qualificada, né? Mão de obra qualificada, eu acho que essa questão dos micros e pequenas empresas é muito relevante porque a massa de geração de emprego está nessas pequenas e micro e médias empresas, isso é bem perceptível. Então, dando um fôlego, Jonas, isso eu concordo também, dando um fôlego para essas empresas pequenas e médias, tu tem geração de emprego, renda e desenvolvimento. E o crédito? Está chegando o crédito a juros aceitáveis? Isso tudo contribui também?
Está aberto, fica à Vamos vontade. lá. Contribui. Eu diria que pela primeira vez a gente viu o crédito chegando na ponta, né? E o crédito que chegou na ponta para esse empreendedor, ele naquele momento ele já acabou sendo utilizado, né? Gerando novas oportunidades, fazendo o crescimento daquele micro e pequeno empresário. Perfeito. Ias colocar alguma coisa, Farizena? O crédito chega na ponta e ele se transforma em consumo ou investimento na microempresa ou aquisição de matéria-prima, e tudo isso acaba se tornando benéfico para a economia como um todo, para a tributação, para a arrecadação. E você alia esse fato com o fato de Santa Catarina ter um dos melhores serviços públicos do país, ter um empreendedor que não se assusta com condições adversas. Tudo isso faz com que todos se entendam, que todos falem a mesma língua e que o Estado vá para frente. Certo. Aproveitando uma carona no que o presidente do Sindifisco colocou, lança aí o primeiro telão, Alan. Olha, Farizena, aí a gente observa essa questão das alíquotas, que hoje é objeto de muita crítica do presidente, que diz que a culpa é dos estados, e há uma oscilação no percentual cobrado. Santa Catarina que suplantou a casa dos 3 bilhões em arrecadação. Isso também deve-se à excelência do fisco catarinense, que é conhecido no Brasil inteiro. Eu gostaria que o Farizena fizesse uma leitura desse mapa. Rapidamente, falando sobre o fisco de Santa Catarina, Certo. O que os outros estados não têm, a gente tem, e esse é um diferencial, é um controle mais apurado, é uma metodologia de trabalho diferente. Nós estávamos conversando até antes. Que coíbe a sonegação? Que coíbe a sonegação e mais, trabalha no monitoramento e na orientação. Certo. Antes de ser aquele sistema punitivo, que também existe, orientativo. É orientativo. E o nosso contribuinte catarinense, ele tem o perfil de bom pagador. A legislação é complexa, alguns erros ocorrem, então quando o fisco faz as operações, ele pauta basicamente no momento inicial, isso com permissão legal, numa regularização espontânea. E isso é muito importante porque reduz aquele ônus de multa, de juro, que são lançados quando faz a auditoria tributária. Certo. Quem descumpre, que sonega, que fere a concorrência desleal, que a gente chama, punido com rigor. Mas aqueles... Concorda como empreendedor com essa colocação? Sim, e um detalhe, deixa eu voltar um pouquinho até, Sim. Cláudio. Quando a gente vê o Estado oferecendo crédito, né, para o micro e pequeno empreendedor, para o empresário, como uma forma geral, certo. Esse dinheiro volta para o Estado. Então, Certo. o Estado Exato. se torna mais rico Exato. à medida que ele promove a circulação desse recurso. Perfeito. Retomando a tua colocação, E eu te aí, interrompi. e aí você tem esse retorno do recurso e você tem um sistema de monitoramento, acompanhamento e controle que é eficaz. Certo. Por isso que, por exemplo, nos outros estados, Santa Catarina cresce 10, 12, 15% ao ano da arrecadação, às vezes em termos líquidos, e os outros estados, o Paraná cresce 4, cresce 5, o Rio Grande do Sul cresce 2, cresce 3. Por quê? Porque a metodologia de trabalho é que traz ganhos, né? E isso, o fisco aqui é referência em diversos setores, sistemas de comércio exterior, da importação, os sistemas de obrigações acessórias. Até teve um caso que nós conversamos antes, numa empresa agora grande, multinacional, que veio para cá, porque em outro estado ela não conseguia um contorno legal para uma questão acessória, que era simples de resolver. Chegou aqui, teve acesso, conversou com Santa Catarina, o secretário disse, tem uma solução? O corpo técnico disse, tem, vamos trazer eles para cá, nós queremos essa empresa. É também a atração de investimentos para o Estado, que é fundamental, né? Com certeza, né? E cada empresa grande que vem, ela traz um conjunto de outras empresas menores, nesse caso em particular, né? Sim. Que já fazem elas orbitarem, né, em seus próprios centros, ou seja, distribui a riqueza dentro da cidade. Às vezes, quando você traz uma âncora, como no caso que a gente está falando de uma empresa muito ligada no setor logístico, né, Certo. ela se apoia em outras empresas logísticas que estão capilares dentro E do tu tens estado. a experiência da BMW, que tu participasse ativamente no norte do estado, né? Sim, com certeza. E olha que a BMW rodou esse Brasil, né? E Santa Catarina veio se encaixando para ela, né, como um estado que estava disposto a fazer acontecer. Sem dúvida. Mas vamos fazer essa leitura aqui, ou Farizena? Porque esse mapa vai ao encontro exatamente do que nós estamos conversando. Muitas vezes, na hora de decidir
aonde vai aplicar o dinheiro, o investimento, onde vai investir, esse é um fator determinante. Claro que hoje nós estamos falando sobre gasolina comum, mas podem ver, por exemplo, a alíquota de Santa Catarina, 25%. Não tem ninguém abaixo de 25% nesse mapa, né? É a alíquota mínima. Santa Catarina nunca mexeu na alíquota ao longo da história. Aí precisa se reconhecer a atitude do governo Raimundo Colombo lá atrás, né? Nunca mexeu, desde da Constituição de 88, né? E vocês vejam, a Minas Gerais, Mato Grosso, a Bahia, São Paulo é idêntica à nossa, 25%, mas olhem o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 34%. 34%. Ceará, 29%, Piauí, 31%, né? Então, hoje, essa discussão dos combustíveis, ela, infelizmente, ela é muito politizada, ela não é trazida a termos técnicos, né? No próximo quadro... Até antes do próximo quadro, só para fechar, Sim. Aqui no sul do país, Rio Grande 30%, Paraná 29%. 29%. Agora o Rio Grande do Sul anunciou há 6 dias atrás, com uma pompa, com entusiasmo... Vai para quanto? Que vai para 29%. Bom, tirou 1%. Ainda faltam mais 4 pontos depois do 29% para chegar em Santa Catarina. O que se faz numa candidatura presidencial, né? O que tem, Jonas? Aqui fica um exemplo claro do contrário também, né? Não é aumentando a alíquota do imposto que você gera desenvolvimento, né? Aqui você aumenta o imposto, você está matando o empresário na ponta, né? Pelas pontas, tudo precisa circular. O próprio empresário precisa circular, né? E aí está pagando uma alíquota alta, isso não volta para o cofre público, isso assusta o empreendedor para outros Nós vamos chamar um rápido intervalo, Farizena, e no próximo bloco a gente chama o segundo telão. Vamos continuar nessa conversa. Quais são as perspectivas futuras, a questão tecnológica em Santa Catarina, a inovação? Até já. Jonas Tilp e José Antônio Farenzena, nossos convidados de hoje, apreciando, discutindo a economia de Santa Catarina, até num cotejamento com os demais estados brasileiros. Farenzena, nós terminamos o bloco anterior vendo aquele mapa dos combustíveis. Agora, Ala, vamos para o próximo, para a leitura também do presidente do Sindifisco. Santa Catarina aqui em antepenúltimo. Vamos lá. Essa é o que eu digo, na minha opinião pessoal, que foi muito politizada. Certo. E é algo que não influencia no preço da bomba, no preço final do combustível. Santa Catarina... Que está na linha do discurso do Jair Bolsonaro, né? Isso. Querendo transferir responsabilidade para os estados. É uma disputa política entre os governadores e o presidente, que o campo técnico se afasta, fica mais na seara política e se afasta do técnico. Por quê? Hoje, Santa Catarina, no diesel, a nossa base de cálculo, o preço médio, é o terceiro menor do país. 4,27. 4,27. Alíquota, 12%. Tem estados, 13, 14,5, 15. Tem 18 ali, Pernambuco, né? Pernambuco, também Amazonas, lá em cima, 18. Amazonas e Paraíba, né? Isso. A gasolina... Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão. A gasolina comum, que é aquela misturada com álcool, segue na mesma lógica. Somos a terceira menor base de cálculo do país. Certo. Só Amapá e São Paulo, que são um pouquinho... São Paulo é 1 centavo mais baixo. Certo. E todos os outros estados, vejam as alíquotas, 25, 27, 26, Exato. 30, 31, 32. O Rio de Janeiro agora baixou, então era 34, virou 32. Certo. Mas vejam que o seguinte, por que esse preço médio ele não influencia no preço da bomba? Porque o Supremo Tribunal Federal já disse que esse é um preço médio para que o distribuidor, quando ele manda a gasolina para o estado, ele não tenha que calcular o valor da gasolina em cada posto. Perfeito. Então, ele nacionalmente ele tem uma média para cada estado e como o nosso sistema de combustíveis, o mercado é monopolizado, é uma empresa que distribui para milhares. Então, para facilitar o cálculo, você usa uma média. Certo. Só que o que acontece? Se a distribuidora mandar combustível e o consumidor pagar menos do que 5,53, ele vai ter direito, no caso oposto, a ter crédito desse imposto. Ele não paga... Ou seja, não vai gerar receita. Não. E se, por exemplo, o posto vende a R$ 6,00,
a diferença dos 5,53 por 6 é tributada normalmente pelo ICMS. Sim, então, sim, sim. se a gasolina custa mais caro, paga mais caro, recolhe a diferença. Se a gasolina for mais barata, o posto recebe a diferença do Estado. É que a população acaba não assimilando justamente essa explicação, essa realidade. Então, né? Isso é importante de dizer, né, Prisco, mais Perfeito. uma vez, não tem influência nenhuma no preço do Perfeito. combustível lá na bomba, porque o valor do ICMS é o mesmo. A discussão política sobre o assunto é uma questão nacional nossa, da polarização, que afeta não só os combustíveis, e essa é uma opinião que eu quero ouvir do Jonas. Será que isso também não afugenta o investidor? Porque hoje, no pós-pandemia, tem muito dinheiro parado pelo mundo. O pessoal, os grandes investidores estão esperando acalmar e para que lado eu vou? Né? Gera não só insegurança política, mas também jurídica, né, Jonas? Sem dúvida. Eu costumo dizer que nessa pandemia toda, nenhum de nós viu aqui nenhuma fogueira de dinheiro, né? O dinheiro não foi queimado, o dinheiro está aí, ele está disponível e está procurando oportunidades. Um Estado que se posiciona cobrando, por exemplo, um ICMS mais barato no combustível, ele está atraindo, por exemplo, transportadoras, né? Entre você está no estado do Paraná, está no estado do Rio Grande do Sul, você pode ficar no meio, em Santa Catarina. Então, hoje, Prisco, aqui no estado de Santa Catarina, você não imagina a quantidade, todo dia, praticamente, a gente recebe ligação de empreendedores, empresários querendo vir para o estado de Santa Catarina. O que falta no estado hoje? Galpão. Não tem galpão, porque nesse período em que teve a pandemia, todo mundo ficou um pouco receioso, não fez novos investimentos. Então, agora a gente vai viver um apagão de empresas que poderiam, nesse momento, estar vindo para o estado, não encontram a condição para vir. Mas um vácuo de quanto tempo para a gente tentar suprimir esse gargalo? Minimamente, Prisco, 6 um ano meses? e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio? Porque entre você ter um imóvel licenciado para fazer a construção de um prédio, que nesse momento, né, por conta de toda a economia, inclusive da demanda, está caro, né, hoje você construir, seja um prédio residencial, seja um prédio comercial ou mesmo industrial, os custos estão altos, né? E o que vai acontecer agora com esse movimento que está impactando, por exemplo, na China, né? A China vai viver um momento de recessão, ela já levantou a bandeirinha vermelha dizendo, olha, né, se segurem aí porque eu vou me balançar do lado de cá. Isso vai fazer com que muitos dos insumos que nós estamos preferindo fazer a exportação, eles passem a ficar no mercado nacional, né? Então, por isso que eu acredito que a gente vai ter um custo de construção civil mais barato para o próximo ano. Por outro lado, quando a gente fala de uma diferença cambial, né, e a gente está muito sujeito a ela, quando a gente tem um câmbio favorável para a exportação, novamente Santa Catarina tem mais uma oportunidade de se destacar, porque nós somos a indústria desse país também, junto com o Sudeste, somando. Então, eu vejo que muitas empresas que estão aqui, elas vão produzir para fora, principalmente por essa diferença cambial. E, de novo, nesse caso, a gente está falando do pequeno, do microempresário que vai crescer para um mercado internacional, aproveitando essa janela do câmbio. Agora, a construção civil aquecida é bom porque gera emprego, né? Gera. E ativa a economia, né? Gera. E também gera mais arrecadação. Gera receita. Exato. Circula o dinheiro. Exato. Mas eu quero pegar um gancho do Jonas, que eu acho interessante, Prisco, da questão dos combustíveis, porque apontam seus erros, mas não se apontam as soluções. Certo. Boa. O que é o grande problema hoje, na minha visão, dos combustíveis? É a dolarização da cadeia. Então, a flutuação do preço em relação ao câmbio, países que têm moedas fracas, o real é uma moeda fraca, o rublo russo é fraco, a moeda chinesa é fraca, eles acabam sofrendo muito com essa disparidade de preço e isso impacta diretamente no cidadão. Então, hoje a gente está vendo uma questão geopolítica mundial interessante. Pela primeira vez em anos, estamos vendo China, Estados Unidos, Rússia e outros países, né, menores, mas fazendo frente junto à OPEP, para a OPEP regular a oferta de petróleo por causa do preço, porque eles estão preocupados com a inflação interna. Aí que eu ia entrar. Essa questão do combustível, ela é sensível porque gera inflação, gera elevação do custo de vida
Os juros agora, Selic, aí já estão sendo restabelecidos. Foi até quase lá embaixo, agora já está em quase 7%. Quer dizer, como é que fica esse cenário? Lembrando, Prisco, que em menos de um ano, o preço da nossa gasolina aumentou 50%, né? Falar só da gasolina, né? do combustível. Se a gente olhar isso só como único elemento de inflação, dá para ver que cada um é criativo o suficiente para fazer a sua parte de não estar repassando esses custos, né? A grande dificuldade nossa é saber até quando a gente vai conseguir não repassar esses custos, porque eles estão batendo na porta para querer, de novo, avançar como um todo e, inclusive, provocar um pouco mais de inflação. Agora, Santa Catarina, pela economia diversificada, por exemplo, a questão do setor tecnológico, que hoje Santa Catarina está bem nessa área e tem apostado muito em inovação. Eu gostaria de introduzir ao debate essa questão. Prisco, esse é um ponto bem interessante e principalmente hoje a nossa mão de obra catarinense, ela já está trabalhando na Europa, ela já está trabalhando na Rússia, ela já está trabalhando nos Estados Unidos, como? Da sua casa, né? A partir do momento que a pandemia acelerou esse processo de a gente ter que adotar o home office, e aí nesse home office a gente passa a ser um funcionário que pode estar trabalhando em qualquer empresa mundial, praticamente todas as nossas empresas de tecnologia no estado estão com vagas abertas. Então, nesse setor a gente não está vivendo um pleno emprego, a gente está devendo mão de obra, ao ponto de que agora já estão começando alguns projetos, onde alguns empreendedores, percebendo isso, eles estão contratando já, aliás, convidando jovens para que eles se matriculem num curso, né? A matrícula não tem custo, esse jovem já vai pagar a formação dele só quando estiver empregado e, em média, depois de 4 a 6 meses, ele já está empregado. Ou seja, alguns não chegam nem a concluir a formação porque a demanda das empresas é tão grande que absorve ele. Agora, o setor tecnológico também é gerador de receita, de maneira potencial? Gera, não especificamente para o ICMS, Prisco, só que a tecnologia traz um emprego limpo, de alto valor agregado, e esse emprego limpo ele traz outros fatores que também trazem renda e também trazem desenvolvimento. Por exemplo, você traz para Florianópolis uma empresa grande do setor de tecnologia de informação, que remunera bem. Qual que é a consequência disso, imediata? Essas pessoas têm que morar em algum lugar, elas vão consumir em algum lugar, elas vão no restaurante, tem toda a cadeia. Ou seja, gira, né? Gira. E por se tratar de alto valor econômico, com salário bom, as pessoas acabam comprando um carro melhor, elas compram um apartamento melhor, elas se alimentam nos restaurantes, e isso tudo faz a economia girar como um todo. O ICMS também ganha. Sem dúvida, sem dúvida. E Santa Catarina é um estado, Florianópolis e outras cidades também, mas Santa Catarina é um polo de atração para aqueles que vivem fora daqui, né? Que buscam aqui também qualidade de vida, que é fundamental, né? Qualidade de vida, Prisco, que muitos indicadores aqui são os melhores do país. Você tem essa experiência com outros estados, a gente também tem na Federação Nacional do Fisco. Santa Catarina é diferente para morar do que outro estado. As pessoas vêm para cá, elas ficam encantadas, né? Perfeito, mas nós estamos no limite do nosso tempo. Eu vou agradecer a presença, o acompanhamento, a audiência de você, na presença de Jonas Tilp e também de José Antônio Farezena. Nós nos despedimos aqui na televisão, mas nós vamos para um bloco exclusivo do portal SCC 10. Continuando essa conversa, a importância das médias empresas, como é que fica Santa Catarina com o seu perfil, considerando a realidade nacional? Vá lá, clique e nos acompanhe no terceiro bloco no portal. Um belíssimo fim de semana, um belo domingo, compromisso conosco. Próximo sábado, até lá, 19h20. Muito bem, agora é o bloco exclusivo do portal SCC 10, na presença do empresário e empreendedor
Jonas Tilp, e também do presidente do Sindifisco, José Antônio Farenzena. O Farenzena falou algo que aqui no intervalo a gente estava conversando sobre a indústria limpa e também ICMS, os 25% sagrados dos municípios. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque, afinal de contas, tudo gira em torno das cidades. É lá na ponta que os recursos chegam, né? Verdade. O Jonas fez um comentário inteligente sobre o imposto sobre serviço que fica no município, e esse é um ponto importante das indústrias limpas, né, da tecnologia, que ela fica para o município, que é onde as pessoas vivem. E muitas vezes as pessoas não entendem a importância do tributo, do imposto, exatamente nesse sentido. O ICMS, por exemplo, os 25% dos municípios são sagrados. Então, quando nós falamos aqui que o Estado incrementou 6 bilhões de reais nos últimos 2 anos, extras no caixa, isso significa 25 a mais para os municípios, que é onde as pessoas vivem. É lá na ponta, o dinheiro chega no cidadão. Ou seja, 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. E isso, no que se traduz? Se a prefeitura estiver bem equipada, se a prefeitura estiver organizada, é mais investimento, é saúde. Na pandemia agora foi um exemplo bem claro da necessidade local de leitos, de UTI. Tudo isso é trabalho do Estado, do fisco, que chega lá na ponta. Então, essa é a importância. E a indústria limpa, ela acaba acarretando isso aí no imposto municipal também. Não sei se o Jonas tem o mesmo pensamento, né? uma ideia semelhante. E além de falar sobre isso, eu vou provocar o Jonas, que trabalha muito com outros estados, também um paralelo de Santa Catarina com os demais. E a importância das médias cidades nessa perspectiva futura. Vamos devagar um pouquinho nessa linha, Jonas. Ótimo. Interessante perceber, na hora que você estava falando, me veio logo a questão, o poder que cada munícipe tem na mão, né? Ao exercer o seu voto, escolher bem quem vai representar o que ele pensa, né? Ele está ajudando a construir esse tecido, né? Essa cidade. As grandes cidades, elas começam a se tornar inviáveis, né? Porque à medida que elas vão empilhando gente, elas vão sofrendo com o crescimento. E por mais que se implante novas estradas, novas vias, novas avenidas, né? Sempre vai ter mais carro. Então, o bom é a gente poder trabalhar e viver numa cidade média, às vezes até uma cidade pequena. E hoje isso tem sido o foco, né? A gente tem o direito de escolher onde a gente vai morar, né? Esse, para muitos, é uma realidade de procurar esse lugar. E a mobilidade urbana agradece, né, Jonas? Sim, e aí eu vou pedir até desculpa. No passado, eu pensava muito em criar o distrito industrial, né? O distrito industrial era o lugar para as empresas estarem, né? E aí, obviamente, que as pessoas tinham que morar em outro lugar. E temos a experiência lá de Joinville, né? Temos. Que você participou ativamente, né? Mas hoje eu começo a olhar para esse modelo e entendo que as pessoas têm que estar trabalhando próximo de onde elas moram, né? Quanto mais a gente fizer isso, mais qualidade a gente leva para essas pessoas. A sociedade é um tecido vivo. A pandemia ajudou também para isso, né? Com certeza, né? Porque a gente home office, né? Tudo mais, né? Aprendemos com isso, né? Mas a gente sempre tem que pensar assim, não adianta criar aqui um nicho rico, né? E o pobre está tendo que viajar desde as 5 da manhã para trabalhar aqui. Exato. Né? Nós temos que criar uma cidade que ela possa misturar tudo isso, né? Principalmente apostar nos seus valores, apostar na educação, e aí sim a gente vai criar cidade de verdade. Cidades de verdade, para mim, são cidades que beiram aí o que a gente tem em Santa Catarina, né? 600 mil habitantes, ótimo, né? Acima de 100 mil habitantes, perfeito, porque ali a gente consegue ter um equilíbrio desse viver o dia a dia. Muito embora em Santa Catarina, 60%, 70% dos municípios é abaixo de 50 mil, né? Por isso, Prisco, que eu entendo assim, o nosso estado é um estado, vamos dizer, nós vivemos no estado de graça, né? Porque o estado ele realmente tem municípios menores. Saiu há pouco tempo atrás aí uma avaliação de quais os municípios que conseguiriam se manter. De todos os estados brasileiros, Santa Catarina é o que tem as cidades que são, vamos dizer, o maior número de cidades que conseguem ser de fato sustentáveis. Muitos estados aí dependem totalmente do estado, não do município onde as pessoas vivem.
E tivemos também, há alguns anos atrás, uma iniciativa meritória, que merece o registro, do então secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Bornhausen, na questão dos parques tecnológicos, de inovação, centros de inovação. De lá já foi entregue, outros a serem entregues. Como é que vê isso tudo, Farenzena? Vejo com entusiasmo, porque hoje a tecnologia ela é indispensável na vida de todos, é um emprego limpo, é uma cadeia de alto valor agregado, ela traz profissionalização para todos os setores, indústria, comércio, para o fisco, inclusive, para o Estado, ela agiliza processos, agiliza a vida das pessoas. Eu acho que a tecnologia, eu sou um entusiasta da tecnologia, seja ela no setor privado, no setor público. E no fisco ela é uma realidade hoje, né? No fisco é uma realidade, até eu estava conversando com o Jonas isso, o Jonas já conhece a casa há algum tempo. A importância do longo prazo. Nós começamos alguns sistemas em 2005, 2006, e agora é que eles estão no topo da curva, que eu até estava explicando para o Jonas, não tem mais como a gente explodir para cima, não tem mais. E outros estados estão também na mesma balada de Santa Catarina ou estão um pouco atrás? Muito atrás, muito atrás. Santa Catarina hoje, justamente por esse pensamento de longo prazo, atingiu um status, e não só na Secretaria da Fazenda, em outros setores, muito além de São Paulo, do Rio de Janeiro. Teve uma indústria automobilística que queria se instalar aqui em Santa Catarina e ficou maravilhada com a estrutura do Estado. Foi na mesma época que veio aquela montadora para Araquari. Ficou maravilhada. O Rio de Janeiro foi e fez uma contraproposta absurda em relação à catarinense. Totalmente despropositada, que não tinha amparo em nada parecido. A montadora foi para o Rio de Janeiro. Agora, 2 anos atrás, o Rio de Janeiro simplesmente disse, olha, isso aqui que está nesse compromisso que o Estado teve é impraticável, nós não conseguimos cumprir. E Santa Catarina não, Santa Catarina cumpre, muito em função do desenvolvimento tecnológico dos processos. A gente acelera o processo, acelera a vida de quem precisa do serviço público. Agora, a vinda da BMW teve um pouco também no contexto da isenção, da renúncia fiscal, né? Isso tudo atrai também, né? Eu vou dizer, isso foi um fator importante, mas não foi o único fator, né? O fator cultural, ele contou, né? As pessoas que vêm para Santa Catarina, elas se apaixonam por Santa Catarina, né? O nosso estado... A mão de obra atrai? Com certeza, né? Assim, a mão de obra técnica, as escolas, né? No nosso dia a dia como agente de atração para negócios no Estado, a gente já tinha um currículo pronto para ir visitar a universidade, para visitar a escola técnica, para visitar empresas que tinham tecnologia de ponta, para mostrar o que acontece no Estado. E quando a gente faz isso, pura e simplesmente, abre as portas de alguns lugares para esses empreendedores, para esses gigantes do mercado como uma BMW, a gente encontra respaldo e encontra, cara, aqui é de verdade, aqui funciona. Eu diria que o grande diferencial nosso, como o Zeca destacou, nós somos um estado de palavra, né? E a gente cumpre o que entrega. Esse sempre foi uma preocupação de todos os empreendedores. Eu trabalhei, Prisco, posso dizer assim, que talvez eu tenha contribuído para umas 200, 230 empresas de médio e grande porte virem para Santa Catarina. Todas elas passaram por conversas na Secretaria da Fazenda, né? nas secretarias do Estado, como uma forma geral, e todas elas encontraram respaldo e tudo que foi combinado, independente de quem era o governador, foi cumprido, nesses, posso dizer, 20 anos de atuação. Agora, qual foi o divisor d'águas em relação a Santa Catarina aos demais estados? Porque nós éramos o patinho feio aqui do sul do país, era o 0 da 101. Hoje Santa Catarina está progredindo e crescendo mais do que os vizinhos Rio Grande e Paraná, e por vezes se equiparando ou suplantando aqueles fortes estados do Sudeste. Qual é a explicação para isso? Qual é a percepção desse divisor e qual é a perspectiva futura, para encerrarmos aqui o nosso bate-papo? Para mim, na minha opinião, é a dinamicidade da economia catarinense, do povo, do serviço público de qualidade, do empreendedorismo do catarinense e as expectativas futuras, Prisco. Eu sou muito otimista para Santa Catarina. Eu acho que o Estado tem tudo para decolar
logo, em seguida, passada a pandemia, quando esse capital... 2020 ou ainda em 21? Eu acredito que ainda já, início de 22, a gente já consiga... Aliás, nós estamos em 21, 22. Correto. Esses 3 meses finais do ano serão bons e os indicativos, né, do mercado imobiliário, de aluguel, também já dão bons sinais aqui para o verão. Ou seja, aquecimento. Aquecimento. E o turismo é fundamental para a arrecadação também, né? Turismo, né? É fundamental, né? E muita coisa boa para ser lançada ainda nesse fim de ano. Então, nós vamos chegar aos 4 bilhões quando? Antes de passar para o encerramento para o Jonas. Quem sabe seja ainda em 2020. Eu sou um eterno otimista, quem sabe seja em 2020. Será que em 21? Desculpa, 21. Pô, agora eu errei o ano também. 21? Quem sabe? É? Estamos trabalhando muito para isso e lançando alguns projetos novos, quem sabe? Bacana. E para fechar, Jonas, qual a perspectiva, o divisor de águas e a perspectiva futura? Eu entendo que o divisor de águas começou com uma política pública de atração de novos negócios para Santa Catarina, né? Isso não foi 20 anos atrás? Exatamente, começou lá atrás, mas não foi o trabalho, não dá de atribuir o trabalho só para o Luiz Henrique, né? Não, eu nem quero, eu não quero fulanizar, não, eu só quero dar um prazo, assim. Isso foi uma política que foi sendo sucedida, né? Foi se criando uma estrutura principalmente capaz de gente que estava comprometida em fazer acontecer, né? E isso deu certo, né? E eu penso que a gente está vivendo uma plenitude no Estado, que, como a gente já comentou, foi plantada lá atrás. Agora o Estado está podendo investir em infraestrutura, que sempre foi um gap nosso, então estão acontecendo obras importantes, né, como a duplicação da 470, temos a 280 também acontecendo. O governo do Estado está se dando ao luxo de bancar rodovias federais com recursos estaduais. Algo inédito na história. E está certo, tem que fazer isso mesmo, nós não temos que esperar, a gente tem que fazer. Como a gente falou no início, né, o nosso Estado ele age e reage muito rápido. Por isso que eu acredito que a gente vai ter um ótimo resultado ainda em 2022, em 2021. 2022 vai ser um ano que a gente vai ver o mundo balançar um pouquinho. Eu tenho certeza que o Estado de Santa Catarina vai rapidamente encontrar o seu equilíbrio, até porque ele está forte. E aí a gente desenha um novo cenário daqui para frente que, de novo, se o nosso Estado já é maravilhoso pelo turismo que ele tem, né? As pessoas hoje estão consumindo mais no Brasil, né? Estão comprando da indústria nacional, o nosso resultado vai vir com toda certeza. Muito bem. Esse barulhinho aí é o celular da jornalista Aline Cabral, não é não? Então é de outro. Não tem importância. Ficou como ilustração sonora para esse encerramento de bate-papo muito inteligente sobre a economia de Santa Catarina, na presença do empresário e empreendedor Jonas Tilp e também do presidente do Sindifisco de Santa Catarina, José Antônio Farenzena. Você tem compromisso conosco, próximo sábado, 19h20. Até lá!